Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de bate-papo. Vou trazer hoje aqui as últimas notícias, os últimos acontecimentos aqui em Portugal. É um vídeo de conversa. Eu gravei um vídeo assim o ano passado, se você não assistiu, clica aqui em cima para assistir. Aliás, nesse vídeo eu falo sobre emigrar, sobre migração, algumas dicas importantes que algumas pessoas não falam e que é importante falar. Então, se você quer um papo mais específico sobre migração, clica nesse vídeo para assistir, tá bom? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre confinamento em Portugal. Sim, estamos em um novo confinamento. Nós vivemos o primeiro, que foi em março até junho de 2020. Chegamos uma semana antes de fechar tudo aqui, então a gente pegou o confinamento desde o seu primeiro dia e agora estamos vivendo o nosso segundo confinamento aqui em Portugal. Vou falar aí sobre todas as regras e tudo que tá valendo nesse momento, porque isso se atualiza sempre, às vezes não leva nem 15 dias, em torno de 2 ou 3 dias, às vezes eles mudam as regras, então vou comentar sobre isso. Vou falar um pouquinho sobre o plano de vacinação aqui em Portugal. Muita gente manda mensagem pra mim no meu Instagram, se você não me segue no Instagram, tá aqui o endereço pra você me seguir. Vou comentar um pouquinho de como está acontecendo, qual é o plano de vacinação aqui em Portugal, como ele vai ser feito, e falar do inverno, das temperaturas negativas que tivemos aqui, especialmente no norte de Portugal, que é onde nós moramos em Braga, para quem não conhece. Se você é novo no canal, nós moramos em Braga, no norte de Portugal, e a gente teve um janeiro com temperaturas muito baixas. E por consequência do frio, vou falar também o que isso afetou nos nossos custos aqui, familiares. Então, assistam esse vídeo até o final, porque vai estar cheio de informação importante pra ti. E daquele jeito, se tu ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve agora e ative as notificações pra estar sempre atento às novidades aqui do canal. Então, eu fiz aqui um roteiro e tenho algumas notícias aqui abertas pra ler pra vocês. Desde o dia 15 de janeiro de 2021, entramos em um novo confinamento aqui em Portugal. O número de casos subiu muito em alguns dias, agora no final de janeiro, esses números de casos chegou a passar os 14 mil casos diários aqui em Portugal. Então, realmente estamos com números muito altos para o país, para a situação do país, comparado ao que tínhamos no ano passado. E por isso, era previsto um novo confinamento, um novo estado de emergência para o país. Algumas coisas ficaram um pouquinho diferentes, porque eu lembro que em março até junho, quando fechou tudo, quando entramos em confinamento em Portugal, fechou realmente absolutamente tudo. Não tinha nenhuma loja aberta. Tinha supermercado, farmácias e posto de combustível, se não me engano. Não lembro de a gente andar em algum momento na rua, que era muito raro, a gente realmente não saía de casa, e de ver alguma outra coisa aberta, não tinha nada. Agora, tem algumas lojas a mais do que da primeira vez, tem algumas lojas diferentes que estão abertas em relação ao primeiro confinamento. Então, eu vou falar pra vocês quais são os estabelecimentos que se mantêm abertos neste confinamento. Lojas de eletrodomésticos é uma coisa que já é diferente. No outro confinamento do ano passado não estavam abertas nenhuma loja. A gente mora muito próximo do MediaMarkt. O MediaMarkt é uma loja que continua aberta. Mercearias, supermercados, hipermercados, talhos, que são os açougues, padarias, frutarias, peixarias, atividade de comércio eletrônico, que também é algo diferente do confinamento passado, farmácias, oculistas, serviços públicos essenciais, papelarias e tabacarias, que também estavam fechados, jogos sociais, veterinários, lojas de venda de animais, floristas, lavanderias, drogarias, lojas de ferragens, bombas de combustível, oficinas, lojas de equipamentos informáticos, bancos e seguradoras, funerárias, serviços de segurança, reparação ao domicílio, rent-a-car, de aluguel de carros, centros de inspeção de veículos, hotéis e outros estabelecimentos turísticos e de alojamento estudantil, lojas de aeroporto e notários. No dia 15 de janeiro começou, mas acho que, se não me engano, 3 dias depois já mudaram algumas regras em relação. Acho que passou o primeiro final de semana, as regras começaram numa sexta-feira, na segunda-feira já mudaram algumas coisas, Por exemplo, os supermercados voltaram a funcionar em horário normal no final de semana, porque a gente tava vindo aí de uma sequência de finais de semanas até as 13 horas. E aí, quando entrou o novo estado de emergência, o novo confinamento, os supermercados voltaram a funcionar no seu horário normal. Mas isso durou só um final de semana. Na segunda-feira seguinte,
o primeiro final de semana do confinamento, já se alteraram os horários e já mudaram algumas regras. Então, os supermercados voltaram a ter restrição de horário no final de semana, mas às 17 horas, ao invés das 13. O que eu acho muito bom, porque na nossa opinião, a gente até deixou de ir no supermercado aos finais de semana, porque assim, parecia o apocalipse, sabe? Parecia que todo mundo deixava pra ir no supermercado no final de semana. E quanto mais próximo do horário de fechar, que era 1h da tarde, mais gente tinha dentro do supermercado. Era um negócio absurdo. Então a gente meio que deixou. A gente falou assim, aqui em casa, pelo menos, a gente falou, não vamos mais ao supermercado no final de semana. A gente tem condições de ir durante a semana, vamos durante a semana. Hoje, dia 24 de janeiro, os supermercados estão fechando às 17 horas. Outros estabelecimentos que podem estar abertos encerram às 13 horas. Mercearias, os talhos, açougues, peixarias também podem ficar abertos até às 17 horas no final de semana. Continua a restrição de bebida alcoólicas nos supermercados até às 8 horas da noite. Depois desse horário, nos dias de semana, né, não é permitido vender bebida alcoólica. Restaurantes dentro de centros comerciais estão proibidos de funcionar para takeaway. Somente é liberado o delivery, né, o teleentrega. E eles também não podem vender nada de bebida alcoólica em nenhum momento, em nenhum horário. E todos os outros restaurantes aí fora de centros comerciais estão liberados para fazer takeaway e fazer o delivery também, né? Mas ninguém pode receber cliente para sentar ou enfim. Também existe uma proibição agora que você não pode nem pegar, comprar comida e comer ali, tipo, na esquina, entendeu? Não pode. Eles aumentaram, né, a fiscalização porque eles viram que as pessoas estão muito... Tá todo mundo meio que de saco cheio, né? Dessa pandemia. Então, todo mundo tentando fazer uma exceção aqui, outra ali, só que essas exceções, quando se somam, elas ficam muito grandes. Então, eles estão aumentando realmente a fiscalização. Antes você podia passear e permanecer em parques, agora não. Você pode fazer sua caminhada categorizado como exercício físico, mas você não pode permanecer nos locais públicos, ou seja, nos parques, né? Você não pode ficar nos parques, isso é proibido. Tá liberado passeios higiênicos, que eles chamam, que é você levar seus animais de estimação para fazer as suas necessidades, por exemplo. Então tem algumas coisas, algumas exceções, mas muito poucas que estão liberadas. Inclusive eu estava lendo agora uma notícia de que as idas aos supermercados, né, e chamados passeios higiênicos passam a ser permitidos com a apresentação do comprovativo de morada. Ou seja, você precisa comprovar sua residência, né, sua morada, para que você não esteja passivo de multa. O trabalho tem que ser obrigatoriamente remoto, mas os que não têm como ser remoto precisam andar com uma autorização. As pessoas que precisam se locomover para trabalhar, elas precisam ter uma autorização da empresa para apresentar caso elas sejam abordadas na rua, né? Por conta disso, os transportes públicos têm um número reduzido de pessoas e também nos seus horários. Eu vi uma notícia de que em Lisboa, por exemplo, eles estão trabalhando com o horário de verão, então eles reduzem alguns horários em alguns dias, nos finais de semanas principalmente. Essas regras, elas vão valer até dia 30 de janeiro. Só que, como eu disse, eles ficam avaliando o tempo inteiro os números da pandemia e eles vão mudando e fazendo suas alterações. Existe muita pressão da área da saúde em cima, né, dos governantes, porque eles estão sobrecarregados, Portugal está sofrendo algo que ainda não tínhamos passado aqui, né? Outros países da Europa já tinham passado por isso, mas Portugal ainda não tinha vivido essa situação que estamos vivendo agora, de hospitais lotados, de não ter leitos vagos, de filas de ambulâncias, né, nos hospitais, dando entrada com as pessoas. Então é realmente uma situação muito preocupante e a área da saúde faz sim uma pressão muito grande em cima dos governantes para que eles tenham cada vez regras mais rígidas mesmo, para prender as pessoas em casa, no sentido positivo da coisa, tá? Não estou fazendo uma crítica, estou só trazendo a notícia. Eu acho que sim, a gente precisa ter regras para não colapsar, né, o sistema de saúde. Mas coisas, por exemplo, que o governo cedeu à pressão, né? Eles não estavam querendo fechar as escolas. No dia 15 de janeiro, quando foi dado o estado de emergência, um novo confinamento, onde as coisas fechariam, as coisas se encerrariam, mas as escolas não, elas continuaram funcionando. E, se eu não me engano, era um número de mais ou menos 2 milhões de pessoas circulando só por conta das aulas, entre pais, alunos, professores, funcionários e tudo mais. E isso era uma das coisas que a área da saúde, né, médicos, enfim,
estavam pressionando para que fosse encerrado, né? Porque é um número muito alto de gente andando ainda na rua, circulando. E aí eles decidiram encerrar as escolas. Então essa semana que passou foi definido e as escolas estão neste momento encerradas em Portugal. Encerradas também por 15 dias e a cada 15 dias eles fazem essa avaliação e definem se isso vai continuar, né? Se vai se estender, se vai ser prorrogado ou se as aulas vão continuar. Mas nesse momento as aulas aqui em Portugal também estão encerradas. Uma outra regra é que durante os finais de semana não é permitido o deslocamento entre concelhos. Geralmente começa na sexta-feira às 11 horas da noite até às 5 horas da manhã da segunda-feira. Então nesse período fica proibida a circulação entre concelhos. Você não pode sair da sua cidade. E aí tem uma pergunta aqui que eu tava lendo sobre eu posso sair do país e existem algumas restrições. Então neste momento só é permitido o tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal entre os seguintes países. Países da União Europeia, do espaço Schengen, Austrália, China, Coreia do Sul, Japão, Nova Zelândia, Ruanda, Singapura, Tailândia, regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau. Neste momento é isso. Todo o resto tá proibido a entrada aqui em Portugal. Ou seja, né, pessoas vindas do Brasil, por exemplo, continuam proibidas. As fronteiras é uma coisa também que eles fazem a cada 15 dias, geralmente, né? Eu tenho acompanhado bastante especificamente a questão do Brasil, mesmo que a gente sabe que não vai abrir tão cedo, né, por questões óbvias. Profissionais que venham a trabalho, algumas coisas entram nas exceções para conseguir entrar em Portugal. Fora isso, todo o resto, tipo turismo, né, tá totalmente bloqueado, gente, e vai continuar bloqueado, acredito que por bastante tempo ainda. E claro, nós como residentes, a gente pode ir hoje, por exemplo, para o Brasil e retornar para Portugal, porque nós temos a titularidade de residência, então a gente pode fazer o regresso, né? Temos o direito de voltar para o país. Eu acompanhei uma outra pessoa no Instagram que foi para o Brasil no final do ano e voltou agora e ela teve que apresentar o exame, né? O teste do Covid negativo para conseguir também entrar no país aqui. Vou falar um pouquinho sobre as multas, né? Se você for pego pela fiscalização fazendo algo fora das regras de confinamento. Antes, para pessoas singulares, né? Uma pessoa poderia ir de 100 a 500 euros e para grupos, né? Pessoas coletivas, poderia ir de 1.000 até 10.000 euros. Agora, os valores já aumentaram. Então, para pessoas singulares pode chegar de 200 a 1.000 euros essa multa e para grupos pode ir de 2.000 a 20.000 euros. Você pode fazer um pagamento depois, só que fica correndo ali as taxas, entendeu? Então, assim, para cada dia que você não paga, esse valor pode ir aumentando. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um site onde eu peguei todas essas regras aqui para falar para vocês. Se vocês tiverem um pouquinho mais de interesse, né, tiverem alguma outra dúvida que eu não comentei aqui, entrem nesses links, porque lá tem muitas perguntas e respostas em relação ao confinamento aqui em Portugal. Vou falar um pouquinho sobre a vacinação aqui em Portugal. A vacinação em Portugal começou no dia 27 de dezembro e existe um plano. Nesse plano são 3 fases. Na primeira fase, foram vacinados os profissionais de saúde envolvidos, né, que estão na linha de frente, envolvidos diretamente com o tratamento de pessoas com Covid-19, profissionais das Forças Armadas, seguranças e serviços críticos, profissionais residentes, né, que estão dentro das instituições que cuidam de pessoas idosas, e também pessoas com idade maior a 50 anos com pelo menos uma das seguintes patologias: insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal ou doença respiratória crônica, né, sob suporte ventilatório. A segunda fase, que começa em abril desse ano, de 2021, são pessoas com idade igual ou maior a 64 anos, que não foram vacinadas anteriormente, e entre 50 e 64 anos, que tem uma das doenças que eu citei também antes, das patologias citadas. E aí vem a terceira fase, que é todo o resto da população. E nessa terceira fase, nós, emigrantes residentes, também temos o direito de tomar a vacina aqui em Portugal. Eu li uma frase que dizia que ela é de uso global, universal, acho que é essa palavra. Então todo mundo tem o direito. Então nessa terceira fase, que não tem uma data para começar, assim como a primeira e a segunda, porque depende das doses, depende se o governo vai
vai ter doses para continuar essa terceira fase, mas todos acreditamos que sim. Crianças e grávidas, pelo que eu estava lendo, não estão tomando a vacina e não devem tomar a vacina. Nesses dois perfis não foram feitos testes. E grávidas, eu li também que, a não ser que seja uma recomendação médica, e aí sim a grávida pode tomar vacina. Eu estava procurando sobre quais vacinas, né, estão sendo administradas. Até o final de 2020, a Comissão Europeia chegou a acordo com as seguintes empresas farmacêuticas para a aquisição de potenciais vacinas contra a Covid-19. Então, para toda a União Europeia, as vacinas que vão entrar aqui, vão ser utilizadas serão AstraZeneca, Sanofi GSK, Janssen Farmacêutica, a BioNTech da Pfizer, a CureVac e a Moderna. Então, são essas vacinas que serão administradas pela União Europeia. A página também com as informações da vacina eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo para que você possa entrar e ver mais informações e mais detalhes. Agora eu vou falar um pouquinho, sair um pouquinho do assunto tenso para um assunto um pouquinho mais leve. Vou falar um pouquinho sobre o frio que fez aqui neste país. Nós aqui em Braga chegamos a pegar temperaturas de -4 e era coisa de às 9 horas, 10 horas da manhã, a gente ainda tá com 0 graus de temperatura. Fez muito frio, acordávamos com as ruas cobertas de gelo, né? Acontecia aí a geada, então a gente acordava com as ruas cobertas de gelo. Parte dos gramados, onde a gente consegue ver do nosso apartamento, tudo branquinho, tudo congelado. Eu saí algumas vezes para ir na academia antes de fechar tudo, né? Tinha voltado pra academia e eu fui 2 semanas na academia e daí fechou, porque a academia, né? Os centros, os ginásios, é uma das coisas que foram encerradas nesse confinamento. E aí eu saí para ir na academia e tava tudo congelado na rua. É bonito de ver, mas é frio, fazia muito frio. O norte com certeza foi a região mais fria do país, né? Diferente um pouquinho do sul, mas o sul também teve suas temperaturas super baixas. Algumas pessoas me falaram que não é comum esse tipo de frio, esse tipo de temperatura. É bastante frio, mas não como fez esse ano, né? Em janeiro. E aí eu e o André, a gente já tava até rindo. Falei, nossa, nosso primeiro inverno e já pegamos um inverno atípico. E esse frio durou aí mais ou menos umas 2 semanas. Agora, dia 24 de janeiro, que eu tô gravando esse vídeo, a gente já tá com temperaturas um pouco mais normais, dentro de 10 graus aí durante o dia, pelo menos aqui na região norte, tá fazendo 10 graus durante o dia, é a média, baixa um pouquinho aí pra 5, 6 graus à noite, não cai tanto assim mais a temperatura como estava acontecendo nas 2 primeiras semanas de janeiro. Tem algumas notícias, como por exemplo, né, a temperatura abaixo dos valores normais para a época provocou a queda de neve no Alentejo. No distrito de Évora e na cidade de Porto Alegre, desde 2009 não nevava, e a última vez que nevou com um acúmulo de neve, né, que chega a fazer ali uma alturinha de neve, foi em 2006, então para ver quanto tempo esse frio não chegava por aqui, porque também assim, fez muito frio, mas fez um tempo seco e de céu azul muito lindo, com um solzão, só que realmente muito frio, então o sol quase que não dava conta de aquecer a gente. E aí nevou, mas nas terras muito altas, bem mais altas, né? Aí vocês vão me perguntar, como é que vocês fizeram com esse frio todo? Não tem muito o que fazer com frio, entendeu? Nessas horas, é bom de ter feito uma boa escolha no arrendamento. Nosso apartamento é bem isolado, ele é quentinho, tem os vidros duplos, tem toda a parte de isolamento que precisa, tem os aquecedores, que são esses aqui, que são os radiadores, né? E a gente tem a nossa lareira ali. Mesmo assim, a gente sentiu muito mais frio do que normalmente acontece. Então, os radiadores, por exemplo, são coisas que a gente ainda não tinha ligado eles, desde que o inverno tinha começado, lá em novembro. A gente ligava de vez em quando à noite, e bem à noite, tipo assim, depois das 8 horas da noite, desligava na hora de dormir, pra manter às vezes a casa, né, os ambientes um pouco mais aquecidos. Mas a gente variava. O dia que a gente ligava os radiadores, os aquecedores, é porque a gente não tava afim de acender a lareira, por exemplo, né? Então a gente não acendia a lareira. Mas se a gente acendesse a lareira, a gente não ligava os aquecedores, porque a gente não sentia necessidade dentro da nossa casa, tá? Estou falando especificamente da minha família dentro da minha casa. Não quer dizer que seja igual em todas as casas, em todos os apartamentos, e também depende assim do frio que você sente, do frio que eu sinto e do frio que faz na tua casa, do frio que faz na minha casa, sabe? Tudo depende muito. Mas, para dar o nosso exemplo, era assim que a gente estava fazendo. Então a gente não fazia as duas coisas, mas nesse período que fez temperaturas negativas, a gente fez as duas coisas, porque realmente a gente sentiu essa necessidade. Então ligávamos os aquecedores às vezes de manhã já, a gente deixava
deixava os aquecedores da casa funcionando praticamente o dia todo, desligava só na hora de dormir. E à noite a gente também ligava a lareira pra ajudar a aquecer um pouquinho mais, pra tu ver o frio que tava fazendo nesse lugar, entendeu? E claro, isso pra gente ficar confortável, pra gente poder ficar assim, ó, com roupas mais leves dentro de casa, né? Porque se não for isso, a gente tem que ficar com muito agasalho, muita roupa quente. E não é confortável, né? Não é confortável você ficar com muita roupa dentro de casa, né? E aí, no nosso caso, eu nem vou trazer aqui a questão da conta de energia elétrica, porque essas duas coisas, a lareira e os aquecedores, não influenciam na conta de energia elétrica. Então, a nossa energia elétrica, ela não teve mudança nos seus valores no inverno de Portugal, tá? A nossa energia se mantém na média. Mas teve alteração na conta do gás, né? Porque a gente usa o gás para os aquecedores e também para água quente nos banheiros e na pia da cozinha. Mas não foi tão maior assim, pelo menos pra gente, mesmo ligando os aquecedores praticamente durante o dia todo. Ó, em outubro nós gastamos 18,77 de gás, em novembro 20,48 euros e de novembro para dezembro o nosso consumo em dezembro de gás foi 25 euros, ou seja, subiu 5 euros. Então, tipo, de outubro para dezembro subiu, deu 7 euros de diferença, não chegou a dar 10 euros no nosso consumo de gás, tá? Durante esse inverno. Não chegou a fazer assim uma grande diferença, né, de consumo de gás, mesmo usando aí os aquecedores praticamente o dia todo. Agora nós já voltamos a ligar os aquecedores. Às vezes a gente liga de manhã para dar uma aquecidinha na casa, mas desligamos antes do meio-dia e ligamos à noite para dar uma aquecida nos quartos também, para a hora que a gente for deitar, tá um pouquinho aquecido. E usamos muito a lareira, gente. A gente usa muito a lareira. Na verdade, nós temos aqui um recuperador de calor, né? Se você não assistiu esse vídeo, clica aqui em cima para assistir. A gente fala exatamente como funciona e das lenhas que nós compramos. Então foi um baita investimento. A gente gastou 100 euros de lenha. Vai durar o inverno todo realmente. A gente comprou 1 tonelada, né? Então isso também entra como um custo. Nós gastamos aí 100 euros, mas esses 100 euros vai ser dividido em 3 ou 4 meses. No final a gente pode até gravar um vídeo depois e dizer por quanto tempo durou essa lenha, se a gente viu que valeu a pena ou não, tá? As notícias que eu tinha para passar para vocês eram essas hoje. Deixa aqui embaixo nos comentários quais curiosidades ou alguma coisa, algum assunto, algum tema relacionado aí a Portugal que vocês queiram que a gente faça uma pesquisa e traga aqui para vocês, pra gente conversar ou até pra gente debater ou conversar a respeito de algum assunto, desde que com muito respeito, né? A gente traz aqui pra vocês, tá? Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!